Olá, ouvintes da Bonafides, começa agora o canal de videoaulas. E hoje continuaremos então o tema substituição tributária, onde falaremos especificamente sobre as responsabilidades tributárias no que diz respeito à substituição. Pessoal, obrigado aí pelos comentários, pelos likes, e isso é muito importante porque vai indicando para a gente o caminho que a gente tem que tomar, né, nas videoaulas que a gente for fazendo. E vamos começar aqui. Hoje trabalharemos então na forma de um mapa mental e misturado aqui também com o regulamento, né? Iremos trabalhar do artigo 9º ao artigo 17º. Lembrando que a gente vai trabalhar até o artigo 46 do anexo 15 do regulamento do ICMS. Então, iremos tratar especificamente sobre as responsabilidades hoje. Vou abrir aqui o mapa mental. Então vamos falar aqui da responsabilidade do adquirente ou do destinatário de mercadoria com relação ao EST. Bom, a gente tem duas situações aqui onde o adquirente poderá ou o destinatário poderá assumir a responsabilidade, né? Nas hipóteses previstas no regulamento ou através de regime especial. Então, às vezes, acontece da empresa ter muitas negociações com outras empresas de outros estados, e aí, ou a empresa remetente solicita uma inscrição de substituta no estado de destino, ou, se houver a possibilidade, a empresa destinatária solicita um regime junto à Receita Estadual, transferindo a obrigação do recolhimento para ela, ao invés de ficar recolhendo uma GNRE para cada operação. Isso vai estar presente aqui no artigo 9º do RCMS, do anexo 15, onde vai estar falando que o imposto devido pelo alienante ou remetente poderá ser efetuado pelo destinatário, né, situado nesse estado, nas condições que a gente falou aqui há pouco, né? Então, são duas condições, ou está previsto aqui em lei, ou via regime especial, tá? Com relação à base de cálculo, a gente vai ter algumas regrinhas. Então, como o ICMS é um imposto por dentro, você, quando recebe a mercadoria, no preço do seu produto já tem uma parcela de ICMS. E essa parcela de ICMS não pode ser excluída da base de cálculo do ICMS-ST. Então, isso é o que está tratando aqui no artigo 10º, concomitante com o artigo 49. Então, ele vem falando que a base de cálculo para fins de substituição tributária de que trata esta seção será obtida mediante a inclusão do ICMS ao valor da operação praticada pelo contribuinte substituído. Na instrução que contém aqui no site da Fazenda MG, instrução 001 de 2007, tem um exemplo demonstrando essa questão do ICMS por dentro. Desculpa. Então vamos abrir aqui. Então é a orientação do Otsutri 001 de 2007. Aqui na questão de, se você marcar aqui, base de cálculo, neste quadro aqui, ele exemplifica bem essa questão do ICMS por dentro, tá? Então, você pode depois fazer as continhas aí que você vai ver que a base de cálculo do ICMS-T, ela está sendo aplicada sobre o valor da mercadoria mais o ICMS. Acontece que no seu caso, quando você recebe a nota, ele já está embutido no valor do produto. E aquele valor que está destacado ali na nota é meramente representativo para fim de controle, ok? Vamos aqui, aplicar sobre a base de cálculo a alíquota da operação. Então, sobre a base de cálculo encontrada, você irá aplicar a alíquota de ICMS da operação, ou seja, correspondente àquele produto que você está comprando. E
também vai estar tratando na questão do cálculo do imposto a impossibilidade de você compensar os débitos da ST, né, da entrada, com créditos que você possui lá na sua escrita, tá? Então aqui, ó, é vedada a compensação de débito relativo à substituição tributária com qualquer crédito decorrente de entrada de mercadoria ou de utilização de serviço, né? Vamos agora à responsabilidade do alienante ou remetente, tá? Então vamos aqui. Então vamos aqui. O primeiro caso de responsabilidade é o industrial mineiro, tá? Ou o industrial de outra UF cuja Minas Gerais tenha protocolo ou convênio, né, com aquele estado, tá? Vamos pegar aqui, olha lá, no artigo 12 ele vai vir falando que o estabelecimento industrial situado nesse estado ou nas unidades com a qual Minas tenha celebrado protocolo ou convênio, né, ele é o responsável tributário na condição de sujeito passivo, né? Sobre quais mercadorias? Sobre as mercadorias que estão ali na parte 2 do anexo 15, é onde que vai estar a relação da mercadoria, ok? E ele é responsável sempre que ele estiver enviando essa mercadoria para um contribuinte do imposto, tá? Por que um contribuinte? Porque se você estiver vendendo para um não contribuinte, a gente vai ver mais para frente que é uma hipótese de inaplicabilidade da substituição tributária, já que não há uma operação subsequente com aquela mercadoria, né? E aqui especificamente em Minas Gerais, essa hipótese da substituição tributária, ela aplica inclusive quando a empresa contribuinte estiver recebendo essa mercadoria para uso e consumo ou para ativo mobilizado, tá? Então está aqui as hipóteses. Empresa industrial mineira ou empresa industrial de outra UF que tenha protocolo ou convênio. O produto tem que estar na parte 2 do anexo 15, tem que ser destinado a um contribuinte de Minas Gerais, né? E aplica-se inclusive a mercadorias destinadas a uso e consumo. A todas as mercadorias? Não, a essas mercadorias relacionadas aqui, né? Esses itens aqui que vão estar na parte 2 do anexo 15, tá? Bom, a gente vai ter mais uma questão aqui, que é com relação à identificação da aplicação da ST sobre o produto. Então, Sóstenes, como que eu identifico se sobre determinado produto deve ou não aplicar ST? Bom, você terá que verificar 2 pontos. O primeiro ponto é o NCM. Então, vindo aqui na parte 2 do regulamento, você deverá identificar se o NCM do seu produto consta aqui na relação, tá? Então, a gente vai ter aqui. Então, vamos supor que o seu produto consta aqui na relação. Vamos pegar aqui um produto, por exemplo, 8516 1000. Então, chaleiras elétricas. Bom, aí você identificou que o NCM do seu produto consta na parte 2 do anexo 15. A segunda questão que você deve verificar é a descrição da mercadoria, tá? Então, eu tenho que ter uma NCM que esteja na parte 2 e a descrição. Então, se o seu produto aqui nesse caso for chaleira elétrica, então o seu produto estaria sujeito à substituição tributária. Se você for observar na TIP, esse produto 85161000, ele vai ter outras descrições que não são de chaleira, pode ser aquecedores elétricos e outros produtos, né? E que aqui nesse mero exemplo que a gente está dando, então não estaria sujeito à substituição tributária, mesmo que a NCM corresponda a uma NCM que conste no anexo 15, tá? Então vou pegar aqui, ó, 85161000. Vamos guardar aqui. Bom,
aquecedores elétricos de água, incluindo os de imersão. Então vamos supor que ao invés de colocar aqui no regulamento chaleiras elétricas, o Estado tivesse colocado aquecedores elétricos de água, incluindo os de imersão. Então, assim, nesse caso, todo aquecedor elétrico, incluindo os de imersão, estariam, sujeitos à substituição tributária. Mas aqui ele foi específico, ele quer atingir especificamente chaleiras elétricas. Onde que eu inventei isso? Além de ter no regulamento, vou voltar aqui, além de constar no regulamento essa regra, também a gente tem soluções de consultas que apontam para esse sentido de orientação. Então, aqui no parágrafo 3º do artigo 12º, tem as denominações dos itens da parte 2 deste anexo são irrelevantes para definir os efeitos tributários, visando meramente facilitar a identificação das mercadorias sujeitas à substituição tributária. Sóstenes, ainda ficou meio confuso. Bom, vamos aqui então na solução de consulta para ficar bem mais claro. Ali o que ele estava querendo dizer é o seguinte, que às vezes o seu produto não é utilizado na construção civil, mas no anexo 15 ele está lá nos itens de construção civil. Pouco importa a finalidade ou aonde esteja o produto. O que a gente tem que olhar é se a gente tem um NCM e uma descrição que se encontra aqui na parte 2. Então você vê aqui que ele colocou aqui vários capítulos aqui, vários títulos, meramente para facilitar a identificação, tá? Vou abrir aqui a solução de consulta. Aqui para quem quiser ver a solução de consulta 11 de 2015. Tem outras soluções de consultas que vão estar bem mais claras, mas essa aqui já dá para a gente ter uma noção. Destaque-se como regra geral de interpretação do anexo 15, as denominações dos itens são irrelevantes para definir os efeitos tributários, visando meramente facilitar a identificação das mercadorias sujeitas à substituição tributária. Dessa forma, cadê? Então, bom, primeira classificação, aqui ó, nessa parte aqui vai estar bem mais especificado. A sujeição de qualquer mercadoria ao regime de substituição tributária está condicionada à implementação de duas condições, que foi o que a gente acabou de falar. Primeiro, a classificação da mesma no NCM, ou NBM, que é nomenclatura brasileira, e citado na parte 2. E segundo, o seu enquadramento à descrição nela consignada. Então essa é a regra, tá? E com relação ao estabelecimento remetente não industrial, então a gente falou do caso do estabelecimento industrial mineiro, do estabelecimento industrial de outra UF com que Minas tenha protocolo ou convênio. Vimos aqui a regra de identificação do produto, se é ST ou não, e agora a gente vai falar então da responsabilidade do estabelecimento remetente não industrial. Então esse estabelecimento remetente não industrial, ele deverá também verificar se o produto consta na parte 2 do nosso regulamento. E isso é para quem? Para o contribuinte situada na UF em que Minas tenha protocolo ou convênio. Então, se você estiver comprando de São Paulo e para aquele determinado produto, que você vai verificar aqui na lista de produtos, se Minas tem protocolo ou não. No início aqui, vai falar com quais estados que Minas Gerais tem protocolo daquele produto. Então, se você verificou aqui, estou comprando do Rio Grande do Sul e Minas tem protocolo. Então, esse estabelecimento que vender para você, contribuinte mineiro, ele entra na regra que ele é o responsável tributário pelo recolhimento da substituição tributária. Então, você cobra dele fazer o recolhimento. E a gente vai ver mais para frente a questão da GNRE. Mas, às vezes, a pessoa importou aquela mercadoria, recolheu substituição tributária lá para o estado dele, e ele pensa que ele pode mandar a mercadoria aqui para o nosso estado sem fazer novamente o recolhimento.
Então aqui no recolhimento, no regulamento, vai estar especificando que essa empresa, mesmo que o recolhimento já tenha ocorrido, né, anteriormente, ele deverá mesmo assim fazer o recolhimento, porque a operação está com destino a um contribuinte de outro estado, tá? Então vamos aqui seguindo. A responsabilidade prevista no artigo anterior aplica-se também ao remetente não industrial situada em uma unidade de federação com a qual Minas tenha celebrado protocolo ou convênio. E aqui está aquela última parte que eu falei. Ainda que o imposto tenha sido retido anteriormente para outra unidade de federação. Gente, a substituição tributária ela vale para as operações que você fizer dentro do seu estado ou se você estiver vendendo para um não contribuinte de outro estado, porque aí aplica-se a regra interna, tá certo? Vamos aqui mais mapa mental. Vamos aqui agora com relação ao contribuinte mineiro, inclusive o contribuinte varejista, tá certo? Destinatário de mercadoria relacionada na parte 2 do regulamento. Então, nas operações interestaduais onde a responsabilidade não foi atribuída ao alienante ou ao remetente, o destinatário da mercadoria, se o produto estiver sujeito à substituição tributária, ele é o responsável pelo recolhimento, tá? Ele é responsável e quando ocorre esse recolhimento? Na entrada da mercadoria em território mineiro. Aí tem um monte de poréns aí com relação a essa questão da entrada, né? Se você for pegar materiais, por exemplo, como o do Carrasa, onde que ele questiona essas questões de quando que ocorre a entrada, né? É no primeiro posto de fiscalização? É quando ultrapassou a barreira do estado, né? A divisa? Ou é quando definitivamente a mercadoria entrou no estabelecimento da empresa? Isso são pontos de discussões, né? Então, essa forma de responsabilidade aplica-se também ao estabelecimento depositário de mercadoria quando ele estiver depositando mercadoria em depósito nesse estado, né? Quando mais que o contribuinte mineiro, inclusive o varejista, ele é responsável? Vamos supor que o industrial, né, de outra UF fez o recolhimento a menor. O cara não sabia a regra aqui de Minas e aplicou uma alíquota de 12% ao invés de 18% para um produto que era de 18%. Então, neste caso, o recolhimento da diferença você tem que fazer, porque o regulamento passa essa responsabilidade para você. E a outra hipótese é a hipótese dele não ter feito, né? Ter feito a menor ou não ter efetuado o recolhimento. Temos também previsão do contribuinte destinatário assumir a responsabilidade, né? Quando a mercadoria estiver desacompanhada do comprovante de recolhimento. Que comprovante é esse? É a GNRE, tá? Então, nas operações interestaduais com produtos sujeitos à substituição tributária, a gente tem a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais, que você vai tirar aqui no site do gnre.pe.gov.br. Então, aqui, o remetente lá da mercadoria, ele vai escolher a UF destinatário, né? Que seria, então, quem que é a UF favorecida no recolhimento? É a UF de Minas. E aí vai seguir os passos, tem um manual aqui no site aqui, é bem tranquilo, só seguir os passos. E essa guia, então, de acordo com o regulamento, ela tem que vir anexa à nota fiscal, né? Senão a gente estaria infringindo uma regra do regulamento. Então, aqui ó, no artigo 15, a responsabilidade prevista neste artigo aplica-se também ao destinatário da mercadoria, desacompanhada do comprovante de recolhimento, na hipótese em que o imposto deveria ter sido recolhido por ocasião da saída da mercadoria, por meio da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais. Voltamos aqui para o mapa mental, onde a gente vai tratar das responsabilidades do importador e do arrematante de mercadoria, né, adquirida
leilão público, tá certo? Então, o importador, ele também é responsável, né, pela substituição tributária. Além de ser equiparado à indústria, né, aqui ele entra como responsável. Então, a gente vai ter duas hipóteses. Hipótese de mercadorias não alcançada pelo diferimento. O diferimento seria o quê? Uma postergação do recolhimento de alguma coisa, tá certo? Então, no caso do importador, esse imposto ele é devido no desembaraço ou na entrada da mercadoria, no que ocorrer primeiro, tá certo? E com relação à mercadoria com diferimento, o recolhimento é devido no momento da saída, tá? Com relação ao arrematante, então esse imposto será devido no momento da entrada da mercadoria. Vamos aqui no regulamento, onde que vai estar falando das hipóteses de importação ou de aquisição e licitação promovida pelo poder público de mercadoria relacionada na parte 2, né? Vamos aqui. Bom, estamos finalizando. Temos a questão também das hipóteses de inaplicabilidade da responsabilidade. Em que casos seriam esses? De venda por sistema de marketing porta a porta a consumidor final, venda de energia elétrica, venda de combustíveis derivados ou não de petróleo, né? Para esses casos, tem as regras específicas no regulamento, né? Então, são esses capítulos aqui que vão tratar especificamente desse caso. Bom, na próxima aula a gente vai falar de um tema muito interessante, que é as hipóteses de inaplicabilidade da substituição tributária. Então, eu vejo que tem muita empresa, muita indústria que está perdendo muito dinheiro, né? Ou por deixar de creditar um imposto que veio destacado e cobrado na nota erroneamente, entre outras hipóteses. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir que você se inscreva no nosso canal, no botão que vai estar bem aqui abaixo, escrito inscreva-se, um botão vermelho. E eu creio que essa videoaula vai ter algumas dúvidas, então não deixe de nos mandar o seu comentário, de forma que a gente consiga ir dialogando sobre este assunto que é muito interessante. Até a próxima videoaula e um abraço.